Olá, minha gente. Quem está chegando agora, mais uma vez um bom dia. Eu vou direto com a notícia ao vivo agora. Imagens de Cleverson Constantino, reportagem de Lucas Gocha, por favor. Ontem o Lucas estava aqui sedento por dar muitos detalhes. Eu tentei até arrancar algumas informações e a pedido da polícia ele se calou. Mas hoje, Lucas, nós vamos contar tudo e sabemos muita coisa. É verdade, Passaia. Bom dia a você, aos amigos que acompanham a gente, Tribuna da Massa. Ontem a gente trazia informações com exclusividade aqui no Tribuna sobre esse envolvimento do Daniel Correia Freitas com esta família. Pois bem, hoje já podemos trazer a identificação dessa família. Estamos falando de Edson Brites Júnior, de 38 anos, Cristina Brites, de 35 anos, e de Alana Brites, que completou 18 anos na sexta-feira. Era dela a festa de aniversário na balada Shed, em que estava o jogador Daniel, de 24 anos, que foi assassinado, que teve o órgão genital decepado também pelo próprio Edson Brites, que admitiu e já falou para a polícia, já está prestando depoimento aqui para o delegado de São José dos Pinhais, com riqueza de detalhes, o que aconteceu naquela noite. Foram estas pessoas com quem ele se envolveu. Ele, inclusive o Edson, deu a versão dele, falando de que tratava-se de um estupro, de que Daniel estaria estuprando a mulher dele. A gente trouxe outra versão já dos fatos, que o Daniel tinha se envolvido no ano passado com a Alana, teria ficado com ela algumas vezes e que dessa vez teria se relacionado com a esposa deste homem, do Edson Brites. Está aqui do meu lado Cláudio Daledoni, advogado responsável por representar os direitos dessa família, principalmente do Edson. E eu queria perguntar para você, primeiro bom dia, queria saber qual a versão que ele dá dos fatos. Como explicar algo tão difícil de explicar, para mim inexplicável. Bom dia, Daledoni, por favor. Bom dia, na verdade boa tarde, né? Mas o que ocorre é o seguinte, veja, nós estamos diante de uma tragédia, mais uma tragédia, né? Evidentemente uma tragédia que não só assolou o Daniel, que acabou perdendo a vida de uma forma feia, trágica, lamentável, né? Eu quero dizer isso. Mas essa tragédia foi precipitada pelo Daniel. E precipitada pelo Daniel por quê? Porque o Daniel tentou estuprar a mulher do Edson. O Daniel tentou estuprar a Cristina. O Daniel tentou estuprar e quem conta isso não é só o Edson, é a própria Cristina, é a própria Alana e todas as pessoas que lá estiveram. Eu fui procurado ontem, fui atendê-los à noite, atendi à noite no meu escritório. A Cristina também veio, né? Eu disse e previ que existia uma situação aí de prisão de todos eles, inclusive a imprensa até anunciava. A Cristina parou num posto de gasolina, a polícia estava monitorando os seus passos, ela acabou sendo presa, tá? O Edson foi até meu escritório e lá no meu escritório ele recebeu orientação jurídica. Eu combinei com o delegado, combinei com a equipe de investigadores que o apresentaria hoje de manhã bem cedo. E isso foi feito. E também apresentei a Alana, que é a filha do casal. Franqueamos também, porque lá ele tem 2 cachorros, cães de guarda na casa dele. Franqueamos e ele prendeu os cães. Foi feita uma busca e apreensão na casa dele e ele explicou tudo. Então lá nós... Está colaborando com a investigação da polícia? Está colaborando 100% com a investigação da polícia, porque como você me perguntou como justificar, tem que justificar contando a verdade. A esposa dele foi atacada e quase estuprada pelo Daniel. E prova disso são as selfies que ele fala. Eu vou usar um termo chulo, me perdoe, mas a crueza e a crueldade de tudo isso que aconteceu me permite falar. Eu vou comer a mãe da aniversariante. A gente teve acesso também, em primeira mão, ao inquérito. Neste inquérito policial está ali impressa algumas fotos e caixas de diálogo do Daniel com amigos pelo WhatsApp dele. Essas fotos foram enviadas pelo Daniel e a gente está mostrando neste momento, tem a esposa do Edson, a Cristina Brites. Em certo momento ele fala que, eu vou também, peço perdão, mas ele fala, entre aspas, abrindo aspas, já comi ela.
Mas você está me dizendo que ele não tinha se relacionado com ela, que ele tentou forçar uma relação. É essa a versão da defesa? Veja, não é a versão da defesa. O que aconteceu lá foi uma tentativa de estupro de um sujeito que não era amigo do Edson, de um sujeito que era conhecido da Alana, sim, mas que nunca foi namorado, que nunca ficou com a Alana e muito menos teve qualquer relacionamento com a dona Cristina, mãe da Alana e esposa do Edson. O que ocorreu, só me permita, para que o telespectador entenda e o Passaia também entenda, é que feito uma festa nessa casa noturna do Batel, finalizada a festa, a menina pediu ao pai se poderiam, com poucos amigos, prosseguir um pouco mais da festa na casa. Ele permitiu porque estavam comemorando os 18 anos. Foi um grupo reduzido de pessoas para a casa, sendo que dentro desse grupo foram três pessoas, o mineiro e mais 2 meninas. E o Daniel chegou e perguntou: onde é que vocês estão indo? Estamos indo na casa da Alana. Eu vou junto. Ele recebeu, ele deu alimentação para todos eles. Então, peraí, vamos lá, vamos fazer o seguinte. Tem bastante coisa para a gente contar para o nosso telespectador. Eu quero que o Passaia volte a contar essa história. A gente tem uma matéria ilustrando tudo isso. Eu quero que o Passaia conte isso pra gente. O Dr. Daledoni vai estar aqui com a gente durante o programa e a gente vai continuar conversando com ele. Não é isso, Passaia? Mas não despeça o Daledoni, não. Ele não despeça. Ele não vai falar em outra emissora, vai ficar aqui. Eu quero ouvir o Daledoni. Eu tenho muitas perguntas para fazer para ele. Fica aí. Eu só quero introduzir essa conversa para as pessoas que estão chegando agora, porque a nossa audiência está explodindo. Tem muita gente que está chegando agora. Então explica para o Daledoni aí, que ele vai ficar e nós vamos conversar com ele. Por favor, para quem está chegando aqui agora, me dá a foto mais uma vez. Eu quero explicar para vocês o que é que está acontecendo, do que nós estamos falando. A foto da família. Vamos colocar esses 4 personagens e aí sim, vou fazer algumas perguntas para o Daledoni. Este rapaz que está aparecendo, é o Edson Brites Júnior, ele tem 38 anos. A moça do meio é a Alana, que tem 18, e na noite do crime ela estava comemorando o aniversário, ficando maior de idade. No meio, a Cristiana, de 35 anos, a esposa. Esta família, dentro de uma balada, acabou conhecendo outras pessoas e o Daniel já era conhecido da Alana. Vem aqui, vamos conversar, esse aqui é o meu pai. Até aí não tinha problema nenhum. Segundo as informações, o Daniel, juntamente com outros amigos da Alana, foram terminar a festa lá na casa do empresário. O grande problema é que dentro dessa casa, e aí eu vou perguntar para o Daledoni, se eles estavam usando drogas ou bebidas ou alguma outra coisa. O advogado vai contar para a gente, porque essas pessoas ficaram bastante cansadas e algumas desacordadas. É o caso da mulher do empresário. E aí, minha gente, eu fiquei horrorizado quando eu vi as postagens feitas pelo próprio jogador de futebol. Vê lá se é coisa que se faça. Se o Daledoni tivesse dito isso, eu ia questionar. É o advogado. Mas não é o Daledoni que está afirmando. São as mensagens retiradas do próprio celular do Daniel. Uma mensagem estúpida tirada do próprio celular do rapaz. Alguém também poderia questionar, mas será que o Daniel, posteriormente, depois de rendido, alguém não escreveu no lugar dele? Não, não foi. Porque do jeito que as fotos foram tiradas, o Daniel estava se exibindo. Lucas, por favor, converse com o Daledoni e depois eu tenho uma pergunta para fazer a ele. Tá, vamos fazer o seguinte, você perguntava dos horários, né? Eles trocaram mensagens às 8h30 da manhã. Às 4h30 da tarde, o amigo pergunta onde está o Daniel, porque ele já não tinha dado mais sinal de vida e realmente já estava morto. Agora, vamos lá, a cronologia dos fatos, acho que é importante o nosso telespectador entender. Daniel veio do interior de São Paulo, de Sorocaba, para Curitiba, para uma festa de aniversário e outras festas que ele faria no sábado. Essa festa de aniversário, na sexta-feira, era a festa de 18 anos da Alana Brites. Eles estiveram na festa até de manhã, até perto das 6 horas da manhã, não é isso, Daledoni? 7 horas. 7 horas da manhã, perfeito. Até as 7 horas da manhã. De lá, eles saíram para esse after que nós falamos. Em 11 pessoas eles estavam na casa do Edson Brites. Estavam todos lá. A mãe da Alana, o pai, o Edson Brites, a mãe, a Cristina, e alguns primos, outros amigos. Estavam no total de 11 pessoas. E é aí que entra
essa discussão. O que aconteceu lá dentro? Daledoni trouxe pra gente a história de que o Daniel estava tentando estuprar a menina. Estava até estuprando, já estava com o membro para fora. E aí, eu quero te perguntar o seguinte. O que o Edson traz de detalhe quando sumiu o Daniel da vista dele? O que ele passou para vocês desses detalhes do que aconteceu dentro da casa? Que eu acho que é isso que tá deixando o telespectador com a pulga atrás da orelha, Daledoni. Mas o telespectador não precisa ficar com a pulga atrás da orelha. Ele não levou a mim, ele levou a mim e também a autoridade policial. Quando o cumprimento da busca e apreensão na casa, a porta arrombada. Ele explicou por que a porta estava arrombada. Nota, então, que Daniel não estava mais no ambiente e já imediatamente houve 3 gritos de socorro, pedido de socorro desesperado da sua mulher. Ele imediatamente vai porque ele havia deixado a mulher no quarto dormindo, ela estava muito embriagada. Isso é importante ligar. Quando eles chegaram, o que ele fez? A primeira coisa, a Cristina foi dormir, o que aconteceu? Eles chegaram, foram os primeiros a chegar, por evidente, donos da casa. Ela disse, eu não me aguento, eu quero dormir. Ela estava bem embriagada, muito embriagada. Ele pega, tira a maquiagem dela, porque ela não tinha condições, coloca na parte de baixo um pijama nela e a coloca na cama. Ela ainda escova os dentes e ela fica deitada. Adormece no quarto do casal, na suíte do casal. Depois desses gritos de socorro, ele vai, a porta está fechada, trancada. Ele arromba a porta, por isso a porta está arrombada e vocês têm imagem disso. E não sei, acho que exclusiva também, né? Eles arrombam, ele entra e ele vê então o Daniel de cueca e se esfregando, tentando estuprar a mulher dele. E daí ele pega e domina o Daniel e começa a bater no Daniel. O Daniel estava tentando estuprar a mãe das filhas dele. O Daniel, que não era namorado da Lana, que nunca teve nenhum caso com a Cristina, esposa do Júnior, né, do Edson, ele estava tentando estuprar a Cristina e daí as coisas saíram do controle. E ele apanhou e apanhou bastante lá. Ele apanhou muito lá. E as pessoas ficaram ali. Veja... Ele chegou a desmaiar na casa do Edson, ele desmaiou de tanto que apanhou? Ele chegou a fingir que estava desmaiado. Segundo o que o Edson fala, ele fingiu que estava desmaiado. Ele apanhou bastante e o objetivo deles era pegar o quê? Dar uma surra severa, segundo o Edson, porque isso é uma coisa que não se faz, né? E foi aí que eles arrancaram os dentes, na porrada arrancaram os dentes do Daniel. Segundo o Edson, ele perdeu os dentes em socos e cotoveladas que levou. Cotoveladas de cima para baixo. Isso sangrou a boca. Ele perdeu os dentes. Todos ali presenciaram. Alguns até tomaram parte na situação. Tomaram parte. E diferente do que o advogado de uma das pessoas que estava ali, não tem nada de passionalidade. Eu acho que ele nem sabe o que é passionalidade. Possivelmente esteja confundindo o que é passionalidade. O que houve sim foi ele defendendo a mulher de uma tentativa de estupro. Defendendo a mulher, a mãe das filhas dele. Foi isso que aconteceu, Passaia. Foi isso que aconteceu. E dentro da casa dele, de um sujeito que ele acolheu, muito embora não tenha sido convidado, porque ele pega uma carona, Passaia. Isso é interessante para o teu telespectador, que eu sei que a tua audiência está lá em cima e teu telespectador é atento e está acompanhando. Ele pega uma carona no Uber, onde 3 pessoas estavam indo, 2 mulheres e um rapaz, que é o cliente desse doutor Jacob aí, que está confundindo as coisas, que de passional não tem nada. Tem uma tentativa de estupro que ele reagiu à altura. E eles então, ele diz, onde é que vocês estão indo, Daniel? A altura, você me desculpe, a gente... Se claro, você me permitir, você já vai ver a altura. Mas a altura não dá para entender aonde que entra, arrancar os dentes. Tudo bem, eu sei que você ainda vai chegar em outro ponto, mas arrancar os dentes na base da porrada, porque esse homem estava em cima da esposa dele, não é cabível. Não é cabível. Aí tem que explicar a emoção, né? Nós vamos ter que explicar a emoção. Eu sou muito sincero a dizer, se a minha amada esposa, se tivesse um homem tentando estuprar a minha amada esposa, eu acho que eu veria com muito cuidado a reação que ele teve, de dar socos e tirar os dentes. Eu não sou aqui, não estou fazendo apologia à violência, mas existem situações que justificam algumas reações. Ele reagiu, a ação criminosa foi do Daniel, ele reage, mas me permita só acabar, senão a gente vai ficar patinando.
Me permita que você não vai se arrepender. E teu telespectador também não, Passaia. Me permita. O que ocorre a partir de então? Ele simplesmente, tomado por uma ira incomensurável, que é de se entender, porque se a tua esposa está lá e pede socorro porque tem um canalha tentando estuprar, você beijo não vai dar. Nós não podemos medir um homem, nesse momento de ira, com balancinha de ourives. Nós não podemos fazer, e a lei não faz isso também. Nós temos que entender as circunstâncias, e a partir disso, ele leva, assim, uma severa surra. E o segundo que Edson me confidenciou, e falou aos policiais, e vai falar agora em coletiva, porque ele não quer esconder nada não, Passaia. O teu telespectador vai ficar ciente de tudo. O que ocorre a partir de então? Ele simplesmente, a ideia deles era pegar o seu Daniel, que tentou estuprar a dona Cristina, e largar ele na estrada. Não sem antes dar uma severa reprimenda corporal. Um pau, uma surra. Algo aconteceu nesse caminho. Algo aconteceu nesse caminho. Porque, tudo bem, até aí é uma porrada, aí é uma surra. Até aí é uma surra. Ele não tinha morrido ainda, né? Não tinha morrido. O telefone toca. O telefone bate. O telefone dá um alerta. Onde que tá o Daniel? Onde é que eles estão nesse momento? No porta-mala do Veloster. Tem 4 indivíduos no Veloster. A manifestação de vontade dele era dar uma surra e soltar lá no meio do mato. Para aprender a não tentar estuprar a mulher, mãe de família. E o que acontece? O telefone se manifesta. Eu não sei se foi uma ligação, se foi uma mensagem que foi enviada. Fazem ele abrir o telefone. E o que o Daniel, o que o Edson encontra ali? A selfie. Vou comer a mãe da aniversariante. Você vai comer dormindo ou você vai comer ela acordada? Eu vou comer dormindo. E aparece então ela dormindo. Vocês têm as fotos. Ela dormindo e ele tirando selfie do lado de uma mãe de família. Edson é tomado de uma incomensurável emoção. E a partir disso, os fatos se sucederam. Eu acho que é importante. Vamos lá. Agora a gente está chegando no ponto central dessa história. Eu vou pegar aqui também as fotos para a gente olhar juntos aqui. O nosso telespectador está vendo as fotos e eu quero ver junto com o Daledoni essas fotos que são importantes. Porque ele fala em alguns momentos aqui, ó. Posso dormir aqui, tem várias minas dormindo espalhada, ou comer a mãe da aniversariante. E dá a risada e dali a pouco ele fala, comi ela, moleque. Ele fala, comi ela, moleque. O que aparecer amanhã é nós. Até é isso que tem de caixa de diálogo, né? Ele não fala... Eu perguntei pro Edson, eu disse, mas... Tem certeza que tua mulher não deu mole pra ele, que tua mulher não transou com ele? Ele disse, doutor, eu tenho certeza que não, porque quando ela saiu de cima dele, ela estava vestida. E eu conversei com a Cristina. Cristina é uma mãe de família, mãe de uma mulher de 18 anos e de uma mocinha de 11 anos. Pessoa que trabalha, pessoa do bem. Contra ela não existe qualquer coisa que possa se apontar. Diferente dessas aleivosias, dessas canalices que soltam contra essa mãe de família que foi vítima de um canalha que tentou estuprar. Por que ela está presa nesse momento? Se ela é inocente, por que ela está presa neste momento, doutor? Ela é inocente, ela está presa porque a Justiça de São José dos Pinhais quer saber as circunstâncias que ocorreram. Nós temos uma prisão temporária, Passaia. Prisão temporária é uma prisão que existe para averiguar, para investigar. Tanto é assim que o delegado pode simplesmente dizer o seguinte: eu já estou satisfeito e vi que a Lana não tem nada a ver com isso. Também estou satisfeito em relação a Cristina e já percebi que nada tem a ver com isso. Agora, quero ficar com a prisão temporária em razão do Edson. Então ela existe para isso, para averiguações e para investigações. Isso está dentro do jogo. Não é porque a pessoa teve uma prisão decretada que ela é culpada, sabe? Aí ela pode ter o quê? Uma prisão preventiva, né? Pode ser convertida em prisão preventiva. Mas o fato é esse, para esclarecimento. E eu estou aqui a todo tempo só para esclarecer. Importante citar também, Lucas, Passaia, teus telespectadores, que ele indicou tudo. Onde é que estava o pênis,
onde é que estava a faca. A gente tem essas imagens, eu queria falar para o nosso telespectador o seguinte, nós temos as imagens, diga lá, Passai, você quer perguntar alguma coisa? É o seguinte, nós temos essas imagens, sim, Lucas Rocha, e o telespectador do Tribuna vai ver em primeira mão onde foi jogado o pênis desse rapaz, o momento que foi encontrado. Nós temos as imagens também do momento da prisão do empresário, que é cliente do Daledoni, que está aí na tela. Mas, Daledoni, tem algumas perguntas que chegam aqui, porque o Daniel falou o seguinte para o amigo dele. E o Daniel tinha um grupo no WhatsApp com outros 3 amigos dele, onde eles postavam fotos de mulheres que eles pegavam na balada. É informação da polícia. Olha só, a polícia mandou essa informação, que o jogador Daniel e outros 3 amigos, que foi encontrado no celular dele, tinha um grupinho lá onde eles se exibiam, né? Eles iam para a balada para saber quem pegava mais mulher. E cada mulher que eles pegavam, eles tiravam uma selfie, colocavam lá, e aí ficavam com aquelas conversinhas. Ó, peguei mais uma vadia, peguei mais uma vagabunda. São informações da Polícia Civil em relação ao Daniel. Porém, o Daniel Daledoni, ele falou o seguinte pro amigo dele: olha, eu tô aqui com ela, com a Cristina, a mulher, e o marido tá junto. E aí fica aquela pergunta, por um acaso eles não estavam fazendo uma homenagem a Troyes? Eles não estavam os 3 juntos e de repente por algum motivo eles se desentenderam? É uma pergunta que eu sei que você não foge, eu sei que você responde. Por favor, vem para cá. E eu tenho tantas outras perguntas para fazer para o Daledoni. Primeiro nós estamos pegando a versão dele, depois nós perguntamos, mas ele não tem fugido das perguntas. Veja bem, quero saber, o empresário não estava junto, não? Ele não estava ali também sabendo de tudo? Sim ou não? É a pergunta que nós vamos fazer. E a pergunta que eu fiz para o Daledoni. Advogado, o senhor se expressou dizendo o seguinte, que o empresário viu a mulher saindo de cima do corpo do jogador. E aí eu fico imaginando, se ela estava em cima, não me parece estupro. O senhor se expressou mal ou eu ouvi errado? Por favor. Não, fique à vontade para responder, porque de repente eu ouvi errado. Você ouviu errado. Fique à vontade. Não, ouviu errado. Ele estava em cima da mulher dele, tá? Em cima da mulher dele, e ele viu aquilo, ela pediu socorro, viu ele de cueca em cima da mulher dele. O Daniel de cueca. Daniel de cueca, descalço, mas de camiseta. Ele reage àquilo e dá uma severa surra. Dá socos, cotoveladas, bate nele. As pessoas chegam ali. As pessoas estão ali. Então essa questão também, poderia ter uma homenagem a Troyes, coisa parecida. Ele foi um falastrão. Ele foi um sujeito vulgar quando falou aquilo. E todas as pessoas estariam ali. E a prova maior de que isso não existiu é que o próprio advogado de uma das testemunhas ali, se isso tivesse ocorrido, ele já teria falado ontem. Ele saiu dando entrevista. Isso não aconteceu. As pessoas vão ser ouvidas hoje, Passaia, tá? Essas 3 pessoas que estavam no carro junto e que levaram o Daniel até aquela altura lá onde ele foi encontrado morto, eles vão ser ouvidos. Você pode falar hoje e amanhã eles serão ouvidos. Você pode falar quem são? Eu vou me reservar porque eu não sou advogado. Eu não vou falar quem são para preservar a identidade deles, tá? Mas são pessoas ali que estavam ali, são do convívio deles, tá? Não vou falar para não expor. E também não sou advogado deles, ok? E eles, por enquanto, não estão acusados de nada. Podem vir até a ser indiciados, até denunciados e processados criminalmente por isso. Mas, por hora, eu me reservo ao direito de não falar. Eu não tenho essa autorização, não tenho essa permissão, e é de bom alvitre que não se fale o nome dessas pessoas. Elas estão vindo espontaneamente. Eu queria só deixar uma coisa clara. Quem mente, foge. Quem mente não mostra como aconteceu. Quem mente não se disponibiliza a se entregar à polícia, a dizer o que aconteceu, a constituir uma defesa técnica, a mostrar as circunstâncias como elas realmente aconteceram. Ele está elucidando para a polícia pontos que eram relevantíssimos e que não haviam sido encontrados. E a versão dele merece todo o acolhimento. A versão dele vem o quê? Vem confirmada, não só por testemunhos, mas também pelas questões materiais. Por exemplo, o encontro da glande do rapaz, o encontro da faca, entre outras coisas. Então isso tudo, a entrega do carro Veloster aqui para ser periciado. Essas são as questões. Eu vou pedir uma licença para os senhores, porque o delegado está me chamando. Haverá uma coletiva do delegado agora. Mas eu acho importante, só para a gente encerrar. Então o Veloster, onde foi carregado o Daniel até o mato, já foi entregue.
A equipe do Ghost, do Corpo de Bombeiros, vai buscar ainda, hoje à tarde a gente acredita, a faca, mas nós paramos num ponto fundamental da história que a gente estava desenhando para o nosso telespectador, que é importante o nosso telespectador entender. Quando foi que aconteceram os golpes finais? Depois deles virem, eles desbloquearam o celular do rapaz quando ele tocou, viram aquelas selfies na história que o Edson te trouxe e que você está trazendo para a gente, e depois ele vai contar para a gente também. E aí, o que aconteceu depois disso, Daledoni? Eu prefiro que ele conte para vocês. Eu vou colocar ele para falar com a imprensa agora. Pergunta isso para ele vai responder para você, para a Saia, vai responder para todo mundo. Eu acho que o povo precisa saber. E a consciência dele também cobra dele isso. Ele vai contar tudo isso para vocês, tá ok? Muito obrigado. Perfeitamente. Muito obrigado, Daledoni. Deixa eu falar algo com o Daledoni. A gente vai continuar conversando com ele, com outros... Ô, Lucas, desculpa, tá? Passaia só quer te falar uma coisa. Pode repetir, Passaia. Eu quero pedir o seguinte, doutor, que o senhor depois volte aqui para conversar com a gente no Tribuna da Massa, porque eu tenho outras perguntas, telespectadores também. Enfim, tem muitas questões que precisam ser esclarecidas. Eu te agradeço por ter essa coragem de enfrentar aqui, porque nós não estamos amolecendo. Estou fazendo todas as perguntas e o senhor está me respondendo. Mas tem mais pergunta para ser feita, então... Por favor, volte aqui assim que terminar lá. Eu gostaria de terminar esse assunto com o senhor, exclusivo Tribuna da Massa. Compromisso feito? Compromisso firmado. Eu não vou me furtar de nenhuma indagação. Hoje eu pude me atualizar sobre o caso. Eu compareci ao local onde a glande dele foi encontrada. Compareci ao local onde a faca foi deixada. Eu ouvi a versão dele, eu ouvi a versão da filha, eu ouvi a versão da mulher. Esse homem merece ter a sua conduta justificada. Esse homem não é o pior dos homens. Esse homem agiu sob o domínio de uma violenta emoção. Beleza. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, Passaia. Ok, obrigado por enquanto, Lucas Gocha. Ele está na delegacia, já eu volto com ele. E, por favor, a produção não colocou ainda as imagens do ar, mas agora estão prontas, né? No momento em que o pênis foi encontrado, porque são imagens bastante fortes, imagine só. São imagens bastante fortes. Eu vou mostrar para você o exato momento que isso aconteceu. E eu quero agradecer o pessoal que está aqui na nossa live, uma audiência enorme também. Gente, tudo isso me fez pensar também como as coisas estão hoje, né? Vale um alerta para as mulheres e para os homens. Um jogador de futebol que tinha o hábito de colocar num grupo de WhatsApp todas as mulheres que ele pegava. Eu não concordo com o assassinato, não, tá? Não estou defendendo o empresário. E se ele matou, ele tem que responder por esse crime. Eu não concordo. Mas o que eu estou dizendo aqui é uma outra coisa. Eu sei separar as coisas. Nós vamos falar desse assassinato, que foi criminoso. Mas vamos falar também do jogador, para que as mulheres acordem um pouquinho. A polícia que está dizendo que encontrou no celular dele tem como provar. Ele tinha um grupo onde eles postavam fotos e eles gostavam o seguinte, de mostrar o maior número de mulheres. Olha a vagabunda que eu peguei. Olha a fulana, com palavras muito, mas muito pesadas. E às vezes a mulher mandava um nude, mandava uma foto e o cara mandava um print da conversa. Se faz de santinho quando conversa com ela, mas depois ele mostra para os amigos. Olha o que essa sem vergonha está falando comigo, vou pegar hoje. Então, mulherada, muito cuidado. Porque para muitos homens a mulher é um troféu, não é um sentimento ou um sexo casual, não é nada disso, é apenas um troféu.